Até quando? Até quando? Até quando? Que pergunta, né? Até quando vamos ter dirigentes tão incapazes e cercados de desconfianças como temos no futebol brasileiro? Até quando o nosso futebol vai estar na mão desses caras? Até quando? A matéria da revista Piauí é um absurdo o que é feito com a CBF e a forma que ela trata o nosso futebol. É óbvio que teria interesse político. Mas por que tanto assim? Você vai entender agora os fatos que levam o nosso futebol a estar nesse limbo que está. O futebol brasileiro era para ser a NBA que é para o basquete. E não é por conta desses caras que eu vou falar hoje. Mas antes de começar a falar um pouco sobre isso, peço que você se inscreva aqui no canal, dê like no vídeo, curta o vídeo bastante, se inscreva aqui, como eu disse, comente e compartilhe com seus amigos. Então vamos lá, falar desses dois assuntos que essa semana explodiram no futebol brasileiro. Primeiro de tudo, hoje na revista Piauí, na edição mensal da revista Piauí, uma matéria do Alan de Abreu, bom repórter investigativo, sempre envolvido com futebol. O Alan de Abreu trouxe uma matéria esmiuçando alguns contratos, alguns relacionamentos, alguns entraves, né? Vamos dizer assim, mas como que eu posso dizer? Alguns arranjos que a CBF faz para se manter tão poderosa e seus presidentes e dirigentes sempre no poder. Primeiro, a CBF aumentou o salário dos presidentes de federações, das 27 federações de futebol do país. O Edinaldo Rodrigues aumentou de R$ 50.000, que já é um valor bem justo, para R$ 215.000. Ah, mas é uma entidade privada, ela pode fazer isso. Até a página 3, né? E tudo isso feito antes das eleições, antes de iniciar os processos para uma nova eleição, que ocorreu na calada da noite, na véspera de Brasil e Argentina. O Edinaldo, sem concorrente, ganhou. E ganhou por aclamação. Não teve nem concorrência, não teve discussão, não teve voto vencido, não. Todos os votantes concordaram que a administração de Edinaldo Rodrigues é uma boa administração. O sistema já é todo corrompido, corroído. Para se eleger um presidente da CBF, os votos já são das federações já são suficientes. Tem peso 3. Clubes da Série A peso 2, clubes da Série B peso 1. 27 vezes 3 já dá o número suficiente para se eleger um presidente da CBF. E antes das eleições, o aumento, assim, uma singela bagatela, um aumento pequenininho de 50 para R$ 215.000 por mês ganham os presidentes de federação. É bom, né, ser presidente de federação porque não faz nada para melhorar o futebol, que deveria ser a função deles. Não faz nada além de sentar a bunda na cadeira e ficar olhando o tempo passar esperando o dinheiro pingar. Isso quando não acontece como aconteceu na Federação do Mato Grosso do Sul, com investigação de desvio de verba e tudo mais. Que aí piora a situação. A CBF é só a ponta de um iceberg muito profundo no nosso futebol. Mas pensa assim, bem fundo mesmo. Capaz de derrubar 10 Titanics, não um só. É assustador. Assustador. E quanto mais você entra no futebol, mais você entende como as coisas funcionam. Mais você percebe como que o jogo político funciona dentro do futebol.
Isso do mais alto escalão dos presidentes das federações, dos presidentes dos clubes, até escalas de arbitragem, até escalas para trabalhar em determinado jogo. A realidade que eu vivo aqui é da Federação Paulista, que trabalha bem. Não vou negar isso. A Federação Paulista trabalha bem. Mas a gente escuta nos corredores dos estádios muita coisa. Escuta muita coisa. E aí vai para os clubes. Clubes que recebem de jogador, de empresário, para pôr determinado atleta em campo. Treinador que faz a mesma coisa. Levanta grana assim. Mas assim, isso é descarado. Tem vários clubes que a gente sabe que isso acontece aqui no interior de São Paulo. Mas muitos. Tem presidente de time grande, de São Paulo, que já foi envolvido com isso. E eu vou falar dele ainda nesse vídeo. Então, como que a gente quer um futebol melhor se no topo da pirâmide é repleta de maracutaia? A CBF fatura 1 bilhão de reais por ano. Sabe o que é faturar 1 bilhão de reais? E sabe como a CBF gasta? Convidando político para viagens, pagando hotel para o presidente, passagens aéreas, não só para o presidente, mas para presidente de federação, para dirigente, para deputado, para senador. É assim que funciona. É assim que se gasta 1 bi. E como diz na reportagem da Piauí, não tem dinheiro para trocar o controle remoto da televisão do Dorival Júnior. Demorou 2 semanas para se trocar esse controle, que o valor mais alto é de R$ 120. Agora, para socorrer o presidente de uma federação, o Edinaldo liberou R$ 114 mil. Assim, toma, no Pix. Nem sei se foi no Pix, mas imagina-se. 114 mil para que fosse feito um procedimento cirúrgico na esposa de um presidente da federação de algum estado aí, que eu não vou me recordar. O valor total gasto entre hospedagem, procedimento médico, passagens aéreas. Pago não com o nosso dinheiro, porque a CBF é uma entidade privada. Pago com a nossa paixão. E isso que é pior, esses caras jogam com a nossa paixão. Quantas vezes você já ouviu jornalista falando por aí que fala que quando começa a cobrir futebol ele perde um pouco da paixão que tem pelo jogo? É por conta disso. É por conta desses fatores que essas pessoas perdem a paixão pelo futebol. Porque quanto mais você ama, mais você se aprofunda, mais você quer saber, mais você entende, mais você se decepciona. O futebol ainda é uma paixão nacional que esses caras estão roubando da gente. Como eles mesmos roubaram a camisa da CBF, a camisa da nossa seleção, não da CBF, a amarelinha, roubaram também. Se apropriaram dela. E isso acontece do mais alto escalão ao mais baixo. Do presidente da CBF ao presidente de um clube da última divisão de algum campeonato estadual. Todos eles ou sabem e são coniventes de maracutaia, ou estão com as mãos sujas. Todos. Todos. Sem exceção. E por falar em maracutaia e mão suja,
O outro fato dessa semana que envolve polícia, corrupção e roubo, vou contar uma novidade aqui para vocês. É de um clube que fica ali no Tatuapé, em São Paulo, na Rua São Jorge, número 777. Você conhece qual que é? Pois é, no Corinthians, né? De novo o Corinthians envolvido em caso de polícia. De novo. Essa semana o Thiago Salazar do Gazeta Esportiva trouxe a informação que ele já tinha deixado no ar no Futeboteco, um podcast que eu acompanho bastante do Felipe do Rodolfo. Até o Felipe é inscrito aqui no canal. Muito obrigado, Felipe. Você é parceiro, gente boa demais. E o Thiago Salazar já tinha dado essa letra lá atrás que ia estourar algumas bombas no Corinthians nos próximos meses. E a primeira estourou essa semana, na quinta-feira. A delegacia, uma delegacia que investiga crimes fiscais, crimes financeiros, chamou Augusto Melo, ele mesmo, presidente do Corinthians, que lá atrás, o blog do Paulinho já trouxe diversas provas, recebia de empresário, de pai de jogador, aliciava menor de idade para jogar na União Barbarense. Não sou eu que estou falando. Tem prova disso no blog do Paulinho. E pode gostar ou não do Paulinho. A apuração é muito bem feita. Ele está sendo intimado a depor, junto com o Alex Cassundé e com o Marcelo Mariano, Marcelinho. Não o carioca, né? Mas o outro. Para o caso Vai de Bet. E sendo apontados como os principais responsáveis pelo que aconteceu. Pelo desfalque de milhões de reais no Corinthians, pela comissão que até hoje ninguém sabe quem recebeu e foi parar nas contas do crime organizado. O diretor administrativo, um funcionário do marketing, que na época era superintendente, enfim, e o presidente do Corinthians, apontados como os responsáveis pela polícia. Ainda não há indiciamento. Ainda a polícia quer ouvir eles como investigados por isso. E eles não vão ser presos assim de uma hora para outra agora. Isso acho que nem vai interferir no processo de impeachment do Augusto. Ele vai dar um jeito, como ele já está dando, aliciando pessoas que assinaram o processo de impeachment dele e hoje faz parte da diretoria do clube em troca de favor. Não vai acontecer nada por agora, tá? Mas é mais um exemplo de que o problema do nosso futebol passa por pessoas envolvidas em esquemas. Do mais alto escalão, presidente da CBF, passando por presidente de clube grande, passando por presidente de federação, chegando a presidente de clube pequeno. Que a gente sabe que tem informação, que recebe grana de jogador para pôr jogador na categoria de base. Para pôr jogador em campeonato profissional, a gente sabe disso. No dia que eu tiver prova, eu venho aqui e falo, tá? Pode ter certeza. Não deixa isso aí vazar muito forte pra mim, não. Porque até agora eu não consegui provar. Mas se eu provar, pode ter certeza que estarei aqui. Serei o primeiro. E é isso. Nosso futebol tá na mão dessa gente. E em tudo isso, ainda tem a CBF Academy. Que é do instituto, um instituto de estudantil do Gilmar Mendes, ministro do STF. Tá vendo como é? É deputado, senador, ministro do STF. Por que tanta gente poderosa envolvida com a CBF? Qual é o interesse? Por que não se investiga dentro da CBF? Por que o Ministério Público não mete a mão? Por quê? Por quê? Até quando a nossa paixão por futebol vai ser atingida por essas pessoas? Até quando? Até quando?